Forte, até porque a bola rolou aí no final de semana. E a gente começa falando da Série C. No sábado, o Remo enfrentou Londrina, no interior do Paraná, na abertura do quadrangular que vale o acesso à Série B do ano que vem. E os azulinos conseguiram arrancar um empate importante em 0-0 fora de casa, que garantiu o primeiro ponto na segunda fase da competição. Você acompanhando aí alguns lances dessa partida, o Remo conseguindo o seu primeiro ponto aí no quadrangular final da Série C. Daqui a pouco te mostra, daqui a pouco inclusive o Remo chega a Belém, onde foca aí para o clássico do próximo domingo contra o Paysandu no Mangueirão. Sobre o jogo de ontem, vamos então conversar com o Ivo Amaral, já com a sua árvore de Natal toda pronta, presépio também, hein, Ivo? Bom dia para você. Bom dia, Márcio. Olha, o jogo contra o Londrina apresentou um resultado absolutamente normal, embora o clube do Remo tenha tido certa predominância na fase final, quando tirou Felipe Gedós, que mais uma vez não fez absolutamente nada, e colocou Carlos Alberto. O Remo passou a ser um time mais ofensivo, dominando o meio campo. Teve até um gol anulado, muito discutido pelos narradores do jogo, parece não terem chegado a conclusão alguma. Pelas imagens que eu tenho aqui em Belém, que chegaram a mim, eu também não posso ter uma opinião conclusiva. O fato é que mesmo fora de casa, agora todos os estádios são neutros, não há torcida. De modo que para o segundo jogo em Belém, o Clube do Remo tem que se preocupar em jogar melhor do que jogou lá. Porque não foi inferior ao Londrina, pelo contrário. Mas para seguir em frente, para o jogo contra o Londrina, precisa jogar bem mais. Agora vem uma pedreira pela frente, que é o clássico contra o Paysandu, onde não pode haver mais aquela acomodação do empate, como aconteceu no jogo anterior. Agora os dois times, penso eu, precisam realmente da vitória. Exatamente. Falando do Paysandu agora, Ivo, ontem o Paysandu entrou em campo e começou bem a estreia na segunda fase da competição. O Paysandu venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2-1. A gente vai acompanhar aí alguns lances dessa partida, olha só, aos 26 minutos de jogo. O Vitor Feijão cruzou rasteiro e Nicolas desviou aí para dentro do gol. O Paysandu fazendo 1-0 no primeiro tempo. Aí 5 minutos depois, cruzamento na área bicolor e Luiz Eduardo mandou no cantinho, foi um empate da equipe gaúcha. E ainda no primeiro tempo, aí pênalti para o Paysandu, que Tony cobrou e garantiu a vitória do Papão. Final, Paysandu 2, Ipiranga 1. Ivo Amaral. Olha, boa estreia do Paysandu. Mais uma vez o Papão começa bem os jogos. O primeiro tempo do Paysandu tem sido muito bom. É o contrário do Remo. O Remo geralmente cresce na etapa complementar. O Paysandu já entrou a toda velocidade. Nicolas voltou a marcar no bom cruzamento de Vitor Feijão, e depois uma penalidade que a turma lá do Ipiranga reclamou muito, mas foi confirmada pela arbitragem quando o atacante bicolor foi derrubado. O Tony bateu, fez 2-1 e o Paysandu sai na frente, inclusive na pontuação, com 3 pontos conquistados, é o líder provisório após a primeira rodada. E quando a coisa aperta no segundo tempo, repito, o Paysandu tem um grande goleiro que pode ficar consagrado se continuar repetindo suas atuações na meta bicolor. Márcio. Bom, Ivo, daqui a pouco eu te falar mais sobre esses jogos do final de semana, falar também da preparação para o Repá, mais um Repá na Série C, porque agora vamos falar de segundinha do Parazão. No sábado, a Tunaluso venceu o Sport Real no estádio do Souza e ficou bem mais perto da final da competição e da vaga na elite do paraense do ano que vem. Os gols foram no segundo tempo, você está vendo aí, Pedrinho cruzou para Amauri, abriu o placar no Souza, Tuna 1-0, e aí no fim da partida, Breno tocou para o William, que chutou e garantiu a vitória Cruz Maltina. Final, Tuna 2, Sport Real 0. Na quarta-feira, Tuna e Sport Real se encontram novamente às 9h30 da manhã no Mangueirão e a Lusa pode perder por um gol de diferença que garante o acesso à elite do futebol paraense. E sábado em Marabá, o Gavião QKTG e o São Francisco fizeram o primeiro jogo da semifinal da segunda divisão do Campeonato Paraense. Melhor para o time indígena, que saiu com uma vantagem no jogo da volta. No gramado do Zinho Oliveira, as duas equipes foram com sede de vitória, mas quem não perdeu tempo foi o time indígena de Zeca Gavião. O único gol da partida foi marcado pelo Aleilson, logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O Santareno apertou o Gavião e por pouco também não empata a partida, mas a equipe pecou nos detalhes. No segundo tempo, o clima esquentou entre os dois times e a disputa ficou ainda mais acirrada. O Gavião QKTG ainda teve o atacante Thiago Bala expulso. Apesar do desfalque, o time conseguiu segurar a pressão do adversário e manteve o placar. Fim de jogo no Zinho Oliveira. 1 para o Gavião QKTG, 0 para o São Francisco. A gente foi feliz de fazer o gol.
A pequena vantagem que a gente tem, né, tem que agradecer, né? Porque nada é fácil, né? E eu tenho certeza que lá em Belém a gente vai fazer uma partida melhor e vamos selar nosso acesso. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã em Belém. O duelo vai valer uma vaga na grande final e o acesso à elite do futebol paraense do ano que vem. Infelizmente levamos o gol e pressionamos e não tivemos a tranquilidade para poder fazer. Está em aberto ainda, tem o jogo da volta lá e na quarta-feira vamos aguardar o Gavião lá na Tuna Luz Brasileira. Pois é, na quarta-feira o São Francisco, o Gavião e o KTG voltam a se encontrar às 9h30 da manhã no Estádio do Souza para decidir a vaga na final e também o acesso à elite do Parazão de 2021. O Gavião tem a vantagem do empate nesta partida. Portanto, e vai afunilando aí a segundinha, né? Olha, o Gavião KTG é um time simpático, a gente gosta muito dele, o torcedor recebe com simpatia o Gavião, que já foi da divisão maior e que tenta voltar agora. A gente precisava, a nível nacional, badalar o Gavião, é o único time indígena do Brasil. Tem índios jogando, claro, que a maioria hoje em dia são profissionais de futebol, como o eterno Aleilson, que apareceu falando aí e fez o gol da vitória. Quanto a Tuna, realmente está muito perto, diante do Sport Real, que é comandado pelo ex-centroavante azulina Fábio Oliveira, mas a Tuna teve uma boa vitória e agora no Mangueirão, claro que sem torcida. Aliás, o jogo da Tuna nunca tem torcida, muito pouca, mas a Tuna tem a chance da classificação e se aproximar da elite do futebol paraense, que é o nosso chamado Parazão. Bom, Ivo, agora tem notícia boa. Infelizmente, a gente vai trazer daqui a pouquinho o Bragantino, que não conseguiu a classificação na D, mas tem notícia boa no octógono. É que o Davidson Figueiredo lutou pelo UFC em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesse final de semana. A luta foi contra o mexicano Brandon Moreno. Em uma disputa dramática, o Marajoara de Soura empatou com o adversário, mas manteve o cinturão do peso mosca. Daico, que estava de short preto, você acompanha aí, mostrou resistência e igualou a disputa no evento 256. O lutador paraense revelou que teve infecção intestinal, olha só, na véspera do confronto e por pouco não teve condições de lutar. Foi empate, Ivo, mas pelo menos o nosso paraense continua aí com o cinturão do UFC, hein, Ivo? Olha, a gente esperava uma outra vitória do Davidson Figueiredo. Nos dois outros combates ele foi arrasador, liquidou a luta logo no primeiro round, mostrou um golpe potentíssimo. Dessa vez pegou uma barra pesada pela frente, não é? Mas o empate garantiu aí o cinturão que o Dana White está entregou mais uma vez para o Davidson Figueiredo. E a nossa esperança é que ele tenha vida longa. Ele já viu que aparecerão outros adversários muito perigosos pela frente, mas ele tem competência, tem treinamento, tem histórico de lutador e a gente espera que aquele cinturão fique muito tempo aqui em Soure, lá aqui no nosso estado do Pará. E a disputa de cinturão no intervalo aí de menos de um mês entre uma luta e outra, cerca de 20 dias, enfim. Mas enfim, o nosso paraense mostrou muita força, conseguiu manter o cinturão. Daqui do esporte novamente, né? Teve jogos aí no final de semana, tiveram jogos no final de semana. E a gente começa falando do Remo, que estreou sábado no quadrangular final da Série C e acabou empatando fora de casa contra o Londrina, no interior paranaense. No interior paranaense, Londrina e Remo se encontraram no jogo da primeira rodada do quadrangular final do Grupo D. Aos 30 minutos, cruzamento na área azulina. Bianchi recebeu livre e chutou de primeira. Por sorte, Mimica tirou na hora. Adenilson mandou um chutaço de fora da área e Vinícius fez um milagre. Em seguida, Douglas Santos mandou bom levantamento na área do Remo e na sobra, Marcondes acertou a trave. O Leão tentou responder com Hélio. G2 desviou e Charles marcou, mas a arbitragem viu impedimento do atacante azulino. No segundo tempo, a zaga do Leão vacilou e Carlos Henrique encontrou Adenilson na entrada da área, que chutou e a bola passou raspando a trave de Vinícius. O Tubarão Paranaense quase marcou com Gedeilson, que invadiu a área e cruzou rasteiro, mas Pirambu não alcançou a bola. Final de jogo no Estádio do Café. Londrina 0, Remo também 0. Eu acho que não é um resultado mau empatar com o Londrina aqui, somente o Remo e mais uma outra equipe conseguindo empatar aqui dentro. Isso é um retrospecto muito positivo de conseguir as vitórias aqui dentro. Então vamos descansar bem e pensar no próximo jogo. Pois é, próximo jogo, hein, Ivo Amaral? É o Repar. E aí, o que dizer desse empate do Remo fora de casa?
Olha, sobre esse aspecto abordado pelo Bonamigo, sem dúvida alguma, um bom resultado, tendo em vista o histórico do Londrina, que teve apenas um empate, o restante só vitórias, quando jogou lá no chamado Estádio do Café, em Londrina. Agora eu tenho uma opinião. O jogo em si foi apenas razoável. O Clube do Remo não tem o problema de jogar fora de casa como ninguém tem. Márcio, com os estádios vazios, desapareceu aquele problema do fator campo. Todo estádio, um estádio neutro. O Clube do Remo foi lá e empatou de 0-0. O Londrina vem aqui e pode conseguir talvez idêntico resultado. O Clube do Remo teve bons momentos na etapa complementar, fez até um gol marcado pelo Charles, anulado pela arbitragem, e traz o resultado de um empate para Belém. Não é suficiente para a liderança do grupo diante da vitória do Paysandu sobre o Ipiranga de Erechim por 2-1 aqui no Mangueirão. Alguma coisa precisa ser melhor definida pelo Paulo Bonamigo, especialmente o meio campo onde Felipe Gedós não corresponde à expectativa. Quando o Carlos Alberto entrou, a dinâmica foi melhor. Enquanto se espera a recuperação do Eduardo Ramos, o Remo vai se portando razoavelmente bem, com uma defesa muito segura, com o Vinícius, como sempre, em plano elevadíssimo, e um ataque que não consegue realmente traduzir em gols muitas situações de perigo. Mas, no cômputo geral, um resultado bem razoável, e agora o Remo tem que pensar no Paysandu, que não vai ter mais aquela moleza de jogar para empatar, não. Os dois precisam vencer para seguirem fortes na competição. Bom, e o Paysandu, né, Ivo, venceu ontem jogando no Mangueirão, partida contra o Ipiranga, e garantiu aí os 3 primeiros pontos na segunda fase da competição. Um jogo que o time gaúcho reclamou da arbitragem, que marcou um pênalti que garantiu a vitória bicolor. O Ipiranga parecia interessado em conhecer logo o clima do jogo, tanto que a reunião dos atletas com a comissão técnica foi ali no gramado, antes do aquecimento, algo que normalmente é realizado nos vestiários. Próximo ao horário da partida, o Paysandu subiu ao gramado usando o terceiro uniforme. E o início do protocolo demorou um pouco, pois o time gaúcho não apareceu logo em campo. E quando a bola rolou, quem não passou muito tempo no jogo foi o volante Uchoa. Com dores na coxa esquerda, ele deu lugar a Serginho aos 13 minutos. Mas foi dos pés de Juninho a primeira tentativa bicolor. O técnico Celso Teixeira tentou sincronizar o Ipiranga, orientando os jogadores ali de pertinho. Já o time bicolor parecia querer calibrar a pontaria, como neste chute de Bruno Colasso. Mas depois da jogada em velocidade pela direita, veio o passe de Vitor Feijão. E Nicolas mostrou que pé de artilheiro já vem calibrado de fábrica. Décimo sexto do maior goleador do time no ano, sexto dele no Brasileiro. A resposta dos gaúchos foi neste chute cruzado e não demorou nem 5 minutos após sofrer o gol para o time de Erechim empatar. Luiz Eduardo. Aí o jogo ficou mais pegado e polêmico. Nesse lance, o árbitro não viu Cleiton acertar o meia Juninho e marcou falta para o Ipiranga. Mas depois de uma ajuda do Bandeirinha, ele reverteu a infração e deu amarelo para o jogador do time gaúcho. Depois disso, bate-boca e cartões amarelos caíram na normalidade no Mangueirão. Nos acréscimos, Juninho recebeu em posição legal, ganhou na velocidade e o árbitro marcou pênalti para o Paysandu. Mais uma vez, os jogadores do time visitante ficaram inconformados. O lateral direito Tony não tinha nada a ver com isso. Na cobrança, Paysandu 2-1. E na volta do intervalo, o chute de Juninho quase virou frango do goleiro David. No repertório bicolor, ataque pela direita e o passe de Marlon foi cortado antes de chegar a Nicolas. Na sequência, em uma disputa de bola, o atacante bicolor tomou essa chegada, que o árbitro avaliou como jogada normal. Quando resolveu jogar bola, o Ipiranga arriscou primeiro nesse chute de longe e depois com o atacante Neto Pessoa. Já Nicolas achou Matheus Anderson, mas a finalização parou no goleiro. Na defesa, Serginho recuou uma bola na fogueira para Paulo Ricardo, o suficiente para deixar João Brigatti super irritado.
No ataque, o técnico bicolor também teve motivos para ficar chateado, pois o Wellington Reis avançou cheio de opções, mas o chute foi a menos eficiente delas. Em outra chegada do Papão, Nicolas não fez o terceiro, graças à defesa adversária. As tentativas de empate não eram lá muito produtivas. E as coisas pioraram para o time gaúcho quando o zagueiro Luiz Eduardo foi expulso por reclamação, isso aos 45 minutos. Aí o Paysandu parecia ter o controle do jogo e bastava o tempo passar para a vitória ser confirmada. Porém, mesmo com um jogador a menos, aos 50 minutos, Quirino teve a chance do empate. Paulo Ricardo não deixou. Paysandu 2, Ipiranga 1, placar final. A gente não pode perder o foco da campanha que a gente vem fazendo. Nós fizemos um bom jogo aqui contra uma grande equipe. Nós perdemos o jogo, como eu falei, por um erro da arbitragem, porque foi determinante no momento crucial do jogo. E a gente tem que continuar com essa luta aí, sabendo que nós vamos ter dificuldade, mas que nós temos condição de buscar, até a primeira rodada ainda, tem 5 jogos pela frente, e nós vamos continuar lutando aí, não perder agora o foco que nós tínhamos por causa de uma derrota, e sim, né, aumentar o nosso foco. Em Belém, o Paysandu começou o quadrangular com o resultado que a torcida desejava. Mesmo sem a presença dos bicolores nas arquibancadas, o Papão vem fazendo uma boa campanha como mandante nesta Série C. Em 10 jogos, o time perdeu apenas uma vez, empatou 3 partidas e nesse final de semana chegou à 6ª vitória. Dá um destaque para a nossa torcida fiel bicolor, que tem nos ajudado demais, mesmo na situação tão difícil que vive o país hoje, mais de 6 mil ingressos que eles compraram, ingresso virtual, isso tem nos ajudado demais. E acho que nós estamos, dentro de campo, principalmente os nossos atletas, honrando a camisa do Paysandu e que continue assim, que continue prestigiando, que hoje foi a primeira batalha de uma guerra, que eu tenho certeza que com esse empenho, com esse esforço de todos nós, você pode ter certeza que nós vamos conseguir o nosso objetivo, que é o acesso para a Série B de 2021. Ivo, obrigado falando, né? Não há torcida na arquibancada, mas o torcedor, de alguma forma, também dando aquele incentivo aos jogadores, né? Olha a palavra do Brigatti, né? Quase prometendo a subida do Paysandu, a sonhada Série B. Márcio, eu sou um apaixonado de futebol desde criança. Sabe que esses lances vão se repetir durante o ano inteiro. Jogador em velocidade, partindo para a área, goleiro mergulhando nos pés do adversário. E aí fica aquela dúvida, bateu ou não bateu no cara? Provocou a queda do jogador que ia em direção ao gol, embora em sentido esquinado, ou não? O Londrina reclama, dizendo que o goleiro pulou, mas conseguiu recolher as mãos a tempo e não derrubou intencionalmente o jogador do Paysandu. Se é briga para longo tempo, tem que aturar os comentaristas de arbitragem que também nem sempre acertam, mas de qualquer maneira o Paysandu não teve nada com isso, aproveitou a chance, Tony bateu, fez 2-1. Uma pena a perda do Show, que é um jogador de alta regularidade, figura importante e titular absoluto no meio-campo. Serginho entrou e também não comprometeu. O Paysandu teve Nicolas como artilheiro, ele andava rareando seus gols, mas parece que acertou o caminho. Vitor Feijão vai se efetivando como titular da ponta direita e ressalto mais uma vez o grande goleiro que o Paysandu tem. Depois de 8 anos ali esquecido, Paulo Ricardo assumiu a meta e hoje é uma figura indispensável do Paysandu. Está numa caminhada excelente, eu espero que ele mantenha essa boa forma e garanta outras vitórias do Papão até o final desta competição, Márcio. Bom, Ivo, agora vamos para a Série D. No sábado, o Bragantino, jogando em casa, acabou eliminado nos pênaltis para o Juventude Samas do Maranhão e adiou o sonho do acesso à 3ª divisão. A torcida improvisou para ver o jogo decisivo no estádio Diogão. Em campo, as equipes buscaram o gol. O Bragantino com o chute de Bruno Limão, que foi para fora. O Juventude, do Maranhão, arriscou com Índio Potiguar. Só aos 39 do primeiro tempo, o Tubarão achou o caminho do gol. Depois do cruzamento, Gabriel Gonçalves, de cabeça, abriu o placar. Mais um ataque do Tubarão. Túlio quase ampliou a vantagem. No segundo tempo, o atacante Naô recebeu passe e tocou por cima do goleiro, mas a bola foi para fora. Na sequência, o árbitro marcou pênalti de Axel. Doda bateu bem e empatou o jogo, 1-1. O Tubarão foi só ataque.
Depois do escanteio, Canga dominou e bateu para fora. Cruzamento de Mauro a Juruteua. Canga deixou na medida para Paulo de Tarso, mas não deu. O time maranhense reagiu no chute de Cleiton, de fora da área. Axel espalmou. O lateral esquerdinha teve esta chance na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro Matheus. A decisão foi para os pênaltis. O goleiro Matheus pegou os pênaltis de Gugu Vieira e Bruno Limão. O goleiro Axel ainda defendeu a cobrança de Anderson. Gatinho selou a vitória do Juventude Samas por 4-3. Festa maranhense no Diogão. O Juventude Samas passou para a próxima fase da competição. Duas equipes iguais, quando jogam assim, é difícil, mas é aquilo que eu falei para os jogadores, eles estão de parabéns. Se eles entregaram tudo o que tinha que entregar dentro de campo, eles estão de parabéns pelo ano, não pela partida, mas pelo ano que foi feito. Agora vamos repensar em 2021, fazer o nosso planejamento para nós montarmos uma equipe forte para o Campeonato Estadual. O discurso é esse, né, Ivo? Não foi um bom jogo, o Bragantino não conseguiu vencer no tempo normal, mas como o Cacaio comentou na entrevista, né, é importante se avaliar o ano do Bragantino para, quem sabe, 2021 conseguir um resultado bem melhor. Olha, Márcio, para mim foi uma grande decepção. Eu achava que o Bragantino era, inclusive, um dos maiores candidatos ao título de campeão da Série D. Como no primeiro jogo, o Bragantino viajou 13 horas, chegou no dia do jogo pela manhã, depois de pernoitar em Bacabal, eu achei que, em casa, descansado, o Bragantino, que tinha um elenco mais forte, ganharia e passaria de fase. Mas, na realidade, tivemos um jogo bem equilibrado. Lembrando que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Também o mesmo cansaço que teve o Bragantino para ir lá, o pessoal de São Mateus teve que chegar em Bragança com uma viagem muito, mas muito longa. Na cobrança de pênaltis, que não é uma sorte, eu estou insistindo isso até no comentário do Liberal, pênalti é treinamento, não é? Não pode arriscar aqueles loucos, chegam no chutão, se a bola entrar, se não entrou, não entrou. Enfim, uma jornada infeliz do Bragantino, né? O pessoal parece que tinha comprado 30 quilos de filé de gol para festejar a noite afora e o tiro saiu pela culatra. Boa sorte ao Bragantino no restante do ano. Aliás, no ano que vai começar, já que este terminou de forma melancólica com a eliminação da Série D. Sem dúvida, é uma tristeza grande, mas o Bragantino vem se notabilizando como uma força do futebol do interior do estado. A gente, claro, vai acompanhar no que vem para que o Bragantino tenha melhores resultados. Ivo, obrigado pela participação, boa semana, voltamos na sexta? Perfeito, sexta-feira, estamos juntos, Márcio. Valeu, Ivo, obrigado.